Ok, galerinha, bom dia. Então vamos dar início às nossas aulas aí que vão compor essa semana de revisão, tá certo? Então vamos começar então falando da aula 1, que é a aula 1 referente lá ao nosso bienal. Então ele vai falar principalmente das dispersões e dos tipos de dispersões que a gente tem, tá bom? Então, senta direitinho na cadeira, aproveita a vida e vamos começar a revisar o material direitinho para a gente poder dar uma relembrada e começar a matéria nova depois, beleza? Então, vamos começar com as dispersões, que basicamente são sistemas onde a gente tem duas ou mais substâncias em um mesmo lugar, tá bom? Então, se você pega lá água, sal, junta, a gente tem duas substâncias diferentes, uma mistura que vai ser caracterizada como uma dispersão, tá bom? Então, a dispersão ela pode ser classificada de três formas principais, que a gente tem solução, coloide e suspensão, tá bom? E tudo isso vai depender do tamanho da partícula que a gente está trabalhando. Então, se a gente tem uma partícula menor do que 1 nanômetro, a gente vai ter uma solução. Então, se eu pegar, por exemplo, o sal de cozinha e colocar na água, o sal ele vai sofrer uma dissociação e vai se separar no cátion e no ânion. Então, o cátion e o ânion são íons que vão ser partículas menores do que 1 nanômetro. Então, a gente vai ter uma solução. Então, o que caracteriza uma solução é que a gente não vai conseguir poder fazer uma separação mecânica, por exemplo, uma filtração, uma centrifugação, uma decantação. Para a gente poder separar o meu soluto, que é o disperso, e o meu solvente, que é o meu dispersante, a gente precisa fazer uma evaporação ou uma destilação, beleza? Então, mais comum que a gente tem para solução vão ser a água mineral, soluções diferentes como sulfato de cobre, permanganatos, enfim, ácidos, soluções de ácidos, soluções de bases. Então, a gente encontra soluções de diferentes formas. Além das soluções, se eu te pegar as partículas e pegar partículas que tenham mais do que 1 nanômetro de tamanho, a gente vai chegar no que a gente chama de coloide. Os coloides eles existem de uma forma muito grande no nosso dia a dia. Então, para pensar na gelatina, naquele maravilhoso chantilly que a gente coloca no bolo, espuma, gelatina. Então, a gente tem tantas, mas tantas opções de coloide no nosso cotidiano que a gente acaba não reparando que efetivamente é algo diferente, tá certo? Então, os coloides eles vão ser classificados a partir do tamanho da partícula, que vai ter de 1 até 1000 nanômetros. Lembrando, nanômetro é uma unidade de medida que vai ter 10 elevado a menos 9 metros, tá bom? Então é pequeno pra caramba. Então, quando a gente fala de ter um coloide, a gente tem um tipo de dispersão que vai ter uma certa dificuldade para fazer a separação, porque ele não é uma solução. Mas eu também não consigo separar ele por métodos mecânicos normais, por exemplo, uma filtração simples ou uma centrifugação simples, tá certo? A gente precisa de métodos um pouco mais avançados, ultrafiltração, ultracentrifugação, que são métodos que aplicam os procedimentos da filtração e da centrifugação, só que com alguma coisa diferente. Então, um exemplo bem simples, pensa no sangue, o sanguinho do nosso corpo, bonitinho. Quando a gente vai lá, faz a coleta de sangue para fazer algum exame ou então para fazer doação, esse sangue ele passa por uma centrífuga especial, que tem uma velocidade muito grande, e vai fazer com que você separe a parte do disperso do seu dispersante. Então, você separa as plaquetas do soro, tá bom? Então, esse processo de separar, a gente separou pela centrifugação, mas não consegue fazer isso com uma centrífuga normal, tá certo? Então, eu preciso de uma centrífuga especial que tenha velocidade bem alta, então são as ultracentrífugas. Bom, a gente também tem uma particularidade. Soluções, como tem partículas muito pequenas, menor do que 1 nanômetro, a gente não consegue enxergar pelo microscópio. Já um coloide, como eles são aglomerados ou são macromoléculas, a gente consegue enxergar, tá? Então, se eu tiver um microscópio que tem uma potência razoavelmente grande, ou seja, ele consegue ampliar bastante, a gente consegue enxergar esse coloide, tá bom? E por último, a gente tem as suspensões, que são dispersões onde a gente tem partículas muito grandes. Então, elas têm acima de 1000 nanômetros. Então, vamos parar para pensar.
eu botar, por exemplo, água barrenta, deixar ela paradinha lá, ela vai decantar. Então eu consigo fazer um processo mecânico, eu consigo fazer uma filtração, consigo fazer uma centrifugação, diferente das outras dispersões que a gente estava falando, tá bom? Então, basicamente, a gente está dando esse aparato todo para poder chegar lá onde a gente quer, que são as soluções. E as soluções, a gente basicamente separa ela em duas partes, que são o soluto e o solvente. Se eu parar para pensar no conceito de dispersão, o meu soluto é o meu disperso e o meu solvente é o dispersante. O soluto vai ser aquele que vai estar em menor quantidade, já o solvente vai ser aquele que vai estar em maior quantidade, ok? Então, quando eu falo lá de água com sal, quando você vai fazer aquele macarrãozinho basicão agora, no meio desse isolamento que a gente está vivendo, você vai lá feliz e contente, ajudar a tua mãe na cozinha, você vai botar água para ferver, vai botar sal e vai fazer uma solução onde o seu soluto é o sal e o seu solvente é a água, beleza? Só que as soluções elas não são classificadas só por isso. A gente também consegue classificar essas soluções por como outras formas, tá? De outras formas. Então a gente consegue separar elas de acordo com a saturação, onde elas podem ser saturadas, insaturadas ou saturadas com corpo de fundo. A diferença é a quantidade de soluto que a gente coloca lá dentro, tá? Então se eu parar para pensar na água com sal, se eu botar uma colherzinha só de sal numa panela grande com água, a gente vai formar uma solução insaturada. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de soluto tão pequena que não chegou na quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar lá dentro. Agora, se eu for continuar colocando sal lá dentro, vai chegar um momento que ela vai parar, ela não vai mais dissolver. Então, no momento que ela não dissolve mais, é o meu limite de saturação, ou seja, é quando eu chego numa solução saturada. O limite da saturação é o ponto onde eu não posso botar mais nada, senão o excesso vai formar sólido, tá bom? E a saturada com corpo de fundo é quando eu cheguei ali no meu limite e continuei colocando coisas. Então, o que sobrou, o que ficou lá no fundo, é o meu corpo de fundo e a saturação é a minha solução, beleza? Então, saturada está no limite, eu botei o máximo que eu pude de sólido ali dentro, o quanto o meu solvente conseguia dissolver. Insaturada é quando está abaixo desse limite e saturada com corpo de fundo é quando eu atingi o meu limite e coloquei a mais e formou o sólido, beleza? A gente também pode classificar de acordo com o estado físico. O meu estado físico vai ser sólido, líquido ou gás, então eu posso ter soluções sólidas ou soluções líquidas ou soluções gasosas. As soluções sólidas são aquelas que a gente tem na fase sólida. Então, pensa numa liga metálica, uma moeda ou no seu ouro, no seu ouro amarelo ou ouro branco. O ouro ele vai ter uma forma de representar o percentual de ouro que a gente tem dentro através do quilates, tá? Então, se tem um ouro 18 quilates, mesmo ele sendo amarelo, ele não é ouro puro, ele vai ter algo a mais ali dentro, tá bom? As soluções líquidas, elas vão estar na fase líquida, então eu posso ter água com álcool, água com sal, água com açúcar. A gente tem uma mistura homogênea, que é o que caracteriza a solução, mas ela vai estar na fase líquida, a solução inteira, beleza? E por último, a gente tem as soluções gasosas. Então, as soluções gasosas é quando a gente tem uma mistura de gases. Toda mistura de gás é uma solução, tá bom? Porque sempre as misturas gasosas vão ser misturas homogêneas, tá bom? Então, o ar atmosférico é um exemplo clássico. Quando a gente pega um pouquinho daqui do ar atmosférico, a gente vai ter nitrogênio, vai ter oxigênio, gás carbônico, que é o CO2, gás metano, que é o CH4, pode ter argônio, hélio, então cada um com sua devida proporção, mas estão lá, presentes, tá ok? E por último, a gente tem as soluções que podem ser classificadas de acordo com a natureza do seu soluto. Então, eu posso ter soluções eletrolíticas ou não eletrolíticas. Soluções eletrolíticas são aquelas que conduzem corrente elétrica, ou seja, se eu ligar um esqueminha com uma lâmpada, eu consigo fazer com que a corrente elétrica passe de um ponto ao outro de um fio e fazer com que essa lâmpada acenda, desde que eu tenha íons em solução. Então, o que caracteriza uma solução eletrolítica é o conduzir corrente elétrica. E isso acontece porque ela tem íons dissolvidos, tá certo?
E as soluções não eletrolíticas são aquelas que não vão conduzir corrente elétrica. Então, vamos parar para generalizar, tá? Ácidos, bases e sais liberam íons em solução. Os ácidos sofrem ionização e os ácidos e as bases e os sais vão sofrer dissociação. E nesses processos, a gente vai ter liberação de cátion e ânion. Tem íon em solução, conduz corrente elétrica. Já as não eletrolíticas, elas não conseguem liberar íons em solução. Então, no geral, compostos covalentes que não sejam ácidos formam soluções não eletrolíticas. Belezinha? Ok. Então, vamos só dar um geralzão. Soluções, misturas homogêneas. Dispersões, todos os tipos de misturas. São divididas em soluções, que são as misturas homogêneas, coloides e suspensões. Coloides e suspensões são misturas heterogêneas, ok? Então, vamos começar a pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou e resolver uns exercícios básicos bem rápidos, tá bom? Então, o primeiro deles, ele fala sobre um exemplo, ele pede um exemplo de solução sólida, líquida e gasosa. Então, na coluna 1, a gente tem as soluções sólidas, o que seria uma solução sólida. A coluna 2, soluções líquidas. E na coluna 3, soluções gasosas. Tá bom? E a gente tem que marcar a opção que diz qual é a solução sólida, líquida e gasosa. Então, glicose. Glicose é pura. Ele não está falando que está misturada a nada. Substância pura não é mistura, corta. Letra A não serve para gente. B, ouro, 18 quilates. Vamos olhar só a coluna de solução sólida, tá? Ouro, 18 quilates. O ouro, como a gente falou, ele é uma liga metálica, ouro 18 quilates. Então, se ele é uma liga, ele é uma mistura sólida. Ok, guarda a letra B. C, lâmina de cobre. Cobre, substância pura. Se é uma lâmina, quer dizer só que ele está cortado na forma de lâmina. Então, ele vai ser uma substância pura, não é mistura, a gente corta a letra C também. Letra D, areia. Bom, a areia, geralmente, ela é uma mistura, tá? Dependendo da forma que você olha. Então, ela tem diferentes tipos de silicatos. Então, vamos guardar a letra D. E a letra E, cloreto de sódio. Não, cloreto de sódio, só o cloreto de sódio é uma substância pura, não é mistura. Então, a gente corta também a letra E. Vamos olhar a segunda coluna agora. Água do mar. Água do mar, mistura, homogênea. Ok. Lágrima, mistura homogênea. Quem nunca chorou na vida que não percebeu que a lágrima que escorre dos nossos olhinhos é meio salgadinha. Então, água do mar, mistura homogênea. Solução. Água pura, substância pura, não conta. Letra C a gente já tinha eliminado, mas vamos olhar item por item. Gasolina, substância pura, também não conta. Chumbo derretido, substância pura, também não conta. Então, a gente já eliminou a letra D com a gasolina. A resposta correta fica a letra B. Mas vamos olhar ali a coluna de misturas gasosas, tá bom? Água gaseificada. Bom, água gaseificada a gente entende que seja água com gás, né? Fase líquida não é mistura gasosa, não é solução gasosa. Ar filtrado. Bom, o ar filtrado é o ar. Então, ele tem a mistura gasosa de oxigênio e nitrogênio. Então, ok. Ozônio, substância pura, não serve, não é uma mistura. Gás nitrogênio e amônia também são substâncias puras, então também não são misturas. Então, a gente fica com a resposta aí de solução sólida, o ouro 18 quilates, solução líquida, a lágrima, e solução gasosa, ar filtrado, resposta letra B. Ok? A próxima, ele pede para a gente identificar a mistura que vai formar soluções. Então, pré-requisito, solução, mistura homogênea. Então, vamos analisar uma por uma. Água com álcool etílico. Bom, gente, tanto que a gente está falando de álcool 70, álcool 70, álcool 70, a gente já entendeu que o álcool não é uma substância, álcool 70 não é uma substância que é vendida pura, né? Ele é uma solução com a água, tá bom? Então, esse 70 está indicando a concentração dele. Então, quando a gente fala de álcool e água, é porque a gente tem duas substâncias que se dissolvem uma na outra, beleza? Então, água e sal de cozinha. Água e sal de cozinha a gente já está careca de usar, então a gente sabe que o sal se dissolve na água também. Então, o 1 e o 2 vão formar soluções, que são misturas homogêneas. O 3, água e gasolina. Bom, tem um conceito que vocês viram o ano passado, que era de polaridade, tá? Então, a água é polar, a gasolina é apolar. Quando eu junto os dois, não rola formar
uma mistura homogênea? Porque só vai formar uma mistura homogênea se os dois tiverem a mesma polaridade. Então, como um é polar e o outro é apolar, eles vão formar uma mistura heterogênea, não se dissolvem um no outro. Bom? 3, cortado. 4, O2 e CO2 são gases, pelo menos até onde eu sei. Tá bom? Então, como ele está falando da temperatura de 25 graus Celsius, são gases, mistura de gases é sempre uma mistura homogênea, também vai formar uma solução. Carvão e enxofre, como ele está falando ainda da temperatura de 25 graus Celsius, se eu pegar carvão e juntar com enxofre, carvão preto, enxofre amarelo, juntei os dois, vão continuar cada um preto e amarelo, porque eles não se dissolvem um no outro, tá certo? Então, o 5 também está cortado. A resposta correta vai ser a mistura 1, 2 e 4, que é a letra B, ok? E a questão 3, a gente tem a solução que em água forma uma solução não eletrolítica, vamos parar para pensar, não eletrolítica, ele não tem que conduzir corrente elétrica, então não pode ser ácido, não pode ser sal e não pode ser base, beleza? Então, ácido sulfúrico, já cortamos, ácido, né? Cloreto de sódio, sal de cozinha, também não serve. Glicose, vamos guardar ela. Hidróxido de sódio é uma base, não serve. E letra E, vinagre. Bom, vinagre a gente já falou algumas vezes e com certeza vocês já ouviram. Nossa, fulano, você tá com dor, não come nada com vinagre, não, que isso vai doer teu estômago. Vai doer mais teu estômago. Por quê? Porque um vinagre é um ácido, tá bom? É um ácido que a gente consome, mas é um ácido. Então, ele também já está fora, porque ele em solução vai conduzir corrente elétrica. Agora, a glicose, ela é um composto formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esses três elementos, quando se ligam, formam ligações covalentes, beleza? Ligação covalente não é ácido, então esse cara não conduz corrente elétrica, ok? Então, resposta, letra C. E para a gente finalizar, vamos ver a última, onde ele pergunta a principal característica de uma solução. Então, a gente falou que a solução ela precisa ser uma mistura homogênea, ou seja, ter uma única fase. Então, tá ali a resposta já de cara, letra A, tá? Mas vamos ver as outras por que estão erradas. Então, letra B, possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida. Bom, ela não precisa ter um líquido, a gente pode ter soluções sólidas ou soluções gasosas, então, manda passear. Letra C, ser um sistema com mais de uma fase. Bom, misturas homogêneas só tem uma fase, ignora. Ser homogênea ou heterogênea. Parei de ler aqui, né, gente? Bom, para ele ser uma solução, ele tem que ser uma mistura homogênea. Ele pode ser homogênea ou heterogênea? Não, tá errado. Ser uma substância pura em um único estado físico. Bom, se é substância pura, não é mistura. Se não é mistura, não pode ser uma solução. Beleza? Então, a gente fecha aqui essa parte toda da aula 1, toda essa revisão da aula 1, vai dar uma olhadinha nos exercícios que são referentes a essa aula, são 4 bonitinhos, e você e responde lá no plural, beleza? Então, aproveitem aí, deem uma estudada de boa, que o próximo vídeo já vai ser análise de concentração, ok? Um beijo para vocês e até mais.